que têm interesse em participar também. Amém? Sem mais delongas, sem perda de tempo, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2. Estou muito grato a Deus por hoje poder voltar à série de Timóteo. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar Timóteo esse ano ainda, porque são bastante pontos, né? Mas a gente vai tentar avançar o máximo possível, pelo menos para 1 Timóteo, que eu acho muito difícil. A gente já está na reta final do ano aí. Graças a Deus. Vamos ler aqui do versículo 1 até o verso 7. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso número 1 até o verso número 7, que diz assim, em primeiro lugar, NVT, por gentileza. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo continua instruindo Timóteo acerca daquilo que ele deveria passar de instruções à igreja de Éfeso. Pode deixar ligado na temperatura que estava, que está bom. Instrução à igreja de Éfeso. Essa instrução dizia respeito à conduta adequada na igreja. Então, Paulo aqui está instruindo Timóteo sobre como deveria ser o culto na igreja de Éfeso. E ele vai falar que uma das coisas que deveriam ter na igreja era a oração. A oração faz parte da vida comunitária da igreja. A oração é importante para a igreja num contexto geral. No primeiro verso vai dizer assim, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações. Olha só, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Esse texto, ele está falando de uma questão que aparentemente parece se tratar de sinônimos. No texto anterior, ele está falando sobre os falsos mestres. E parece que os falsos mestres, a oração dos falsos mestres e dos discípulos desses falsos mestres não condiziam com a vontade de Deus de salvar todo tipo de pessoa. E aí Paulo vai dizer assim, olha, quando vocês estiverem na casa de Deus, em primeiro lugar, que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, ou seja, indistintamente. E aí ele vai explicar cada uma um pouco mais para frente por quem que deveriam ser feitas essas orações. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que no primeiro verso ele fala de 4 tipos de orações. Ele vai falar de petições, orações, intercessões e ações de graça, que são sinônimos, ou seja, em algum sentido, é como se Paulo estivesse falando da mesma coisa, mas ele usa 4 palavras diferentes para falar sobre isso. Em algumas Bíblias vai estar falando, no lugar de petições, súplicas. Então, algumas traduções vão tratar como súplicas. A palavra que é traduzida como súplicas é D6. Essa palavra D6, ela tem todas as palavras vão dar o sentido de uma súplica intensa. São aquelas orações que nós fazemos específicas quando nós queremos algo. Eu vou dar um exemplo para vocês e aí vai ficar um pouquinho mais claro, né? Primeiro que é uma oração que ela vem carregada de forte emoção. Ela sempre vem acompanhada de um sentimento intenso, um clamor intenso. Esse é o sentido de súplica.
ela vem como um ato de necessidade, de falta, de privação, de penúria, que ela também pode ser traduzida como um ato de pedir, petição, súplica, e um pedido a Deus ou a um ser humano. A palavra D6, ela tem esse sentido. Só que existe um ponto. A súplica, ela sempre vai ser a alguém que é superior, a alguém que é mais importante, a alguém que está acima de você. Ninguém vai suplicar para uma pessoa que está abaixo dela. Imagina que eu, como patrão, eu tenho a minha empresa e eu pago salário para os meus funcionários. Se eu tiver que suplicar para o meu funcionário que ele faça algo, tem alguma coisa errada. Não faz sentido eu suplicar que uma pessoa que é paga por mim faça algo que eu poderia mandar. Então, esse é um ponto. E a súplica, muitas vezes, ela vem como uma necessidade urgente. Eu não sei se vocês já viram pessoas, por exemplo, suplicando pela própria vida. A pessoa pode ser um bandido. Cara mau, perigoso, violento, armado. Se esse cara, que é um bandido, que é mau, que é violento, que é perigoso, né, que é o cara ruim, alguém em um confronto consegue desarmá-lo e aponta a arma na direção dele, o que acontece com esse bandido mau, perigoso, bravo, ruim? O que acontece? Ele suplica pela vida. Porque existe alguém que tem poder sobre ele, e o poder é dado por aquela arma. O poder é dado por aquela arma. A arma dá o poder e aquela pessoa está sobre ele, ou seja, está acima dele naquele momento, porque aquela pessoa tem o poder, e o poder é dado pela arma. Traduzindo em outras palavras, a gente vê em alguns exemplos bíblicos pessoas que suplicaram por uma necessidade urgente. A gente vê, por exemplo, quando Ana entra no templo para orar a Deus. Ana está ali suplicando por um filho. A gente vê quando existem vários exemplos na palavra de Deus, como o citado aqui por Ana, mas é um ato de necessidade, de falta, de privação, de penúria, sempre carregado de um sentimento muito forte, muito intenso. Esse é o sentido de súplica. Quando Esther entra na presença do rei, ela entra ali, ela sabia que aquilo podia representar a morte dela, mas ela está falando com o rei, e esse rei estava sobre ela, ou seja, tinha autoridade sobre ela, e só o rei podia resolver aquele problema dela. E ela vai suplicar ao rei pela vida dela e pela vida dos seus compatriotas. Então a súplica tem esse sentido. Eu lembro de uma vez que, quando a gente estava passando pela situação que a gente passou com a Júlia há 2 anos atrás, em julho do ano passado, eu fui repreendido por Deus e a gente começou a orar pela vida da Júlia. E eu lembro que naquele dia, no primeiro dia que a gente começou a orar, nós oramos por 21 dias, eu falei para a Nicole, a gente vai orar. E eu reuni a minha família, eu, a Nicole, a Júlia, o Daniel, e nós começamos a orar. E eu gritava em casa, gritava de desespero, porque eu não tinha mais o que fazer com a Júlia. Era todos os dias a Júlia tomando todos os remédios possíveis, mais de 8 remédios por dia, não melhorava, triste, desanimada, sem ânimo. E aquilo estava batendo na nossa família de um jeito, que a gente não tinha outra opção a não ser suplicar para que Deus fizesse alguma coisa. A gente começou a suplicar com tanto fervor, eu gritava, e o Daniel balbuciando, orando, e eu falava para o Daniel, Daniel, ora, Daniel, abre a boca, Daniel, clama, Daniel, ora, Daniel, pede a Deus, Daniel, porque eu estava suplicando a Deus naquele momento. Quando foi na terça-feira, a gente teve um episódio que abateu a nossa família, que foi a perda do bebê da Leandra, e a Bruna acompanhou o parto. Enquanto a Bruna estava acompanhando o parto, ela estava narrando tudo o que estava acontecendo no momento que estava acontecendo. O médico está falando para a Leandra fazer isso. O médico está falando para a Leandra fazer isso agora. O bebê sai. O bebê volta. O bebê está com batimento cardíaco baixo.
Até que chegou uma hora que a Nicole entrou dentro do quarto, eu estava dentro do quarto fazendo algo ali, trabalhando, e a Nicole entrou dentro do quarto e ela, chorando, ela falou assim, vamos orar. Naquela hora, eu não orei, eu supliquei. A gente começou a orar com tanto fervor, com tanto sentimento, pedindo a Deus, Deus, faz algo, Pai. Senhor, vai lá, toca, Senhor. Alcança, Senhor, a vida da Leandra. Alcança, Senhor, essa criança. Isso é súplica. É uma necessidade urgente. Aquela oração não podia esperar. Aquela oração não podia ser uma coisa que, tipo assim, Senhor, abençoa o parto. Não, é algo que vem do coração, é íntimo, é intenso. Isso é súplica. E nós oramos ali com muito fervor. E aprove a Deus levar a vida daquela criança, recolher para si. Mas ali a gente podia ter, não um, mas 2 velórios. A vida da Leandra também corria risco. E Deus alcançou a vida daquela menina, dando a ela mais uma oportunidade. E eu sei que quando a gente fala de súplica, vocês vão se lembrar do que é súplica em algum momento da vida de vocês. Que você tem uma necessidade urgente, você precisa clamar a Deus e você vai clamar a Deus com essa forte oração. Em Hebreus capítulo 5, versículo 17, vai dizer que a única vez que é mencionada na Bíblia que Jesus suplicou foi no momento próximo à sua morte. Hebreus 5:7 vai dizer assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Jesus orou a Deus e suplicou aquele que podia salvá-lo da sua morte, salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Ou seja, para a gente suplicar, tem que ser alguém que está acima de nós. Tem que ser alguém que exerce poder e autoridade sobre nós. Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes supliquei a minha mãe para não apanhar. Pastor Ricardo já deve ter... Não adiantava, a gente suplicava. E a segunda palavra que é utilizada aqui, depois de súplica, é orações. Proseuquê. Proseuquê, ele tem o sentido de euquê, que é pedir, e prós é para, né? Pedir para, que é o sentido de petição. Uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento em particular, em público. Isso é oração. A oração ela pode ser tanto uma oração pública, quanto uma oração particular. A oração ela inclui confissão, ela inclui adoração, ela inclui comunhão, gratidão, petição pessoal, intercessão pelos outros e outras coisas mais. Para que uma oração seja atendida, ela requer purificação, fé, uma vida em união com Cristo e submissão à vontade de Deus. E a direção do Espírito Santo, né, que traz um relacionamento correto às pessoas. Então, o que é uma oração? É um pedir. Quando você está orando a Deus, a oração, o sentido de oração é uma conversa que você tem com Deus, onde você está pedindo algo. Isso pode ser uma oração, ou não só pedindo, né, mas conversando com Deus. Isso pode ser uma oração pública ou privada, ela pode ser em pensamento, ela pode ser audível, não importa. Só que a oração ela tem um sentido mais de comunhão entre você e Deus. É algo que deve ser feito mais constantemente. A gente ora o tempo todo. A Bíblia diz assim que nós devemos estar em constante oração. A gente ora a Deus pedindo por coisas triviais. Então a gente ora a Deus pedindo para que Deus abençoe nosso dia, para que Deus nos prospere no nosso dia, para que Deus nos guarde, para que Deus nos livre, para que Deus nos leve em paz e segurança, para que Deus alcance o nosso culto, para que Deus receba a nossa adoração, para que Deus alcance os nossos filhos. Quando a gente vai para a escola de manhã, eu, a Nicole e os nossos filhos, a gente vai orando no carro, pedindo a Deus para que Deus abençoe o dia deles, pedindo a Deus para que eles
eles sejam prósperos naquilo que eles colocarem as mãos para fazerem. A oração ela pode ter várias finalidades, mas é algo constante, não é uma súplica, é algo que é feito como uma rotina, ou seja, aquilo que você faz e você deve fazer o tempo todo, todos os dias e o dia todo. A oração não é uma coisa para você fazer só em um momento específico do seu dia, aquilo que você faz de manhã e no resto do dia você nem lembra que Deus existe. Não, tem que ser feito o tempo todo. E aqui ele vai se referir a petições em prol de necessidades que estão sempre presentes, em contraste com as súplicas. Por exemplo, a súplica ela tem um sentido de necessidade urgente. Então, a gente, durante várias vezes, a gente orou e suplicou pela vida de uma pessoa que está enferma, por exemplo. Quando alguém chega lá e manda um pedido de oração lá no grupo de oração. É diferente quando a pessoa fala assim, olha só a diferença, apresentem o meu filho em oração, fulano, cicrano e beltrano, é uma coisa. Agora, quando a pessoa manda lá, olha, meu filho acabou de cair de moto, orem, ele está sendo socorrido para o hospital, o que você tem que fazer? Você tem que parar naquela hora o que você estiver fazendo, suplicar a Deus, pedir a Deus, porque ali há uma necessidade urgente, que talvez não possa esperar o restante do dia, ou se trata de uma prioridade. Aquilo precisa ser feito naquela hora. A oração não, a oração é o que você tem que fazer o tempo todo. No decorrer do dia, fulano pediu oração, então vamos lembrar, vamos orar. Me apresente em suas orações, apresente a minha vida em suas orações. Agora, quando se trata de uma necessidade urgente, uma súplica, é diferente da oração. A oração, ela vai ter essa finalidade, ou seja, necessidades que estão sempre presentes. Então, a necessidade da gente orar pedindo a Deus para que nos livre dos nossos pecados, pedindo a Deus para que nos ajude nos nossos afazeres diários, para que nos dê graça para poder suportar as aflições, as angústias do tempo presente, para que nos dê sabedoria, para que nós possamos educar e criar os nossos filhos, entre outras coisas. Então, entre as orações, há necessidades de mais sabedoria, mais profunda consagração, progresso da administração da justiça, e quando ainda é interpretada desse modo, ainda pode ser ainda muito mais amplo, né? E aí a gente vai ver um terceiro tipo de oração. Aqui, tudo se trata de oração. A súplica, a oração, a intercessão, a ação de graça, é tudo oração, que é uma conversa que a gente tem com Deus. Mas são feitas em contextos e formas diferentes. Já a intercessão é aquela petição que é o enteuxis, né, que é o sentido de petição formal, é uma mensagem formal solicitando algo, que geralmente é submetido ao rei ou uma autoridade, geralmente designando as petições feitas a Deus como rei. Ou seja, quando nós estamos pedindo algo em favor de uma outra pessoa, isso é intercessão. Quando eu oro por uma outra pessoa, quando eu peço a Deus algo que é em favor do outro, isso é intercessão. Suplicar em favor de outra, em fazer isso sem de modo algum hesitar, vai se ajustar com o que segue na sequência, que é o que Paulo está tratando, que é que nós devemos interceder por um grupo de pessoas específicas. Qual grupo de pessoas específicas que são essas? Todas as pessoas. Então, Paulo diz que nós devemos orar por todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Né? Paulo diz, orem por todos os tipos de pessoas. E ele vai falar sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando continuar na leitura do texto. Estou apenas no versículo 1 ainda. Segura aí. E aí, o que a última parte vai falar? Que existe um tipo de oração que é ações de graça em favor de todos. Ou seja, é como se fosse uma escalada. Primeiro a gente suplica nas nossas necessidades pessoais e urgentes. Depois a gente desenvolve uma comunhão contínua de relacionamento com Deus. Depois a gente começa a interceder por outras pessoas. E depois a gente passa a agradecer em favor de todos. William Hendricks ele vai dizer assim no seu comentário: esses 4 aspectos da oração formam uma progressão. Ou seja, nós começamos com nossas necessidades urgentes, que são as súplicas, movemos para uma comunhão mais geral com Deus, que são as orações, então nos voltamos para as necessidades dos outros, intercessões,
e finalmente expressamos gratidão por tudo. Ou seja, sabe aquele momento que a única hora que a gente tem tempo para orar é quando a gente está orando pelas nossas próprias necessidades e a gente não ora pelos outros? Por que isso acontece? Porque a gente ora pouco. Se você tem um ato contínuo de oração, sobra tempo para você orar pelos outros, porque você já orou por você. Você já tem uma comunhão com Deus. E você deve, então, interceder pelas outras pessoas e, no fim, agradecer a Deus por tudo. Ou seja, a gratidão. E aí, do versículo 2 em diante, Paulo vai dizer em favor de quem que essas orações deveriam ser feitas. Ele vai falar, em favor, as orações devem ser feitas em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Olha só que interessante. Olha o contexto que se encontrava a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava inserida num contexto em que o Império Romano dominava o mundo conhecido da época. Então, tudo que se conhecia de mundo era dominado pelo Império Romano. O mundo civilizado, o mundo político daquela época era dominado pelo Império Romano. E quem eram as pessoas que dominavam no Império? Os Césares, os imperadores, as pessoas que se denominavam como Deus e que recebiam até mesmo adoração. E Paulo está dizendo, orem por eles também. É diferente da gente falar, eu sei que aqui na igreja a gente não tem esse costume, mas é algo que a gente tem que aprender com a palavra de Deus e tornar disso também um hábito. A gente tem que orar pelo Lula, tem que orar pelo Lula, tem que orar pelo Lula, tem que orar pelo Alexandre de Moraes, tem que orar pelo Alexandre de Moraes, tem que orar pelo Ricardo Nunes, tem que orar pelos governantes, tem que orar pelos vereadores, tem que orar por aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida, inclusive os nossos chefes, os nossos patrões. Aqui não está dizendo se ele for bom, aqui não está dizendo se ele for de direita, aqui ele não está dizendo se ele for de esquerda. A gente deixa de orar pelas pessoas, pensa como era mais difícil na época do Império Romano, visto que o que acontece logo depois disso é que a perseguição se levanta e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos são mortos dada a perseguição imposta por Nero. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Orem por todos que exercem autoridade. Porque essas autoridades, elas foram também constituídas por Deus. Pelo que vocês têm que orar? Ora para que vocês tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Imagina o seguinte, os imperadores, eles tinham características de receber adoração no lugar de Deus. Eles tinham uma prática, um ritual chamado, que era o culto do imperador. E os judeus, eles eram desobrigados de algumas coisas por ter o favor do imperador. Eles não eram bobos, os judeus eram muito influentes, os judeus eram muito ricos, os judeus eram pessoas que influenciavam a sociedade. Então, se eles fizessem algumas coisas, eles poderiam causar uma revolta dos judeus, que poderia trazer uma desestabilidade para o reino. Haviam valores que para os judeus eram inegociáveis. Um desses valores era, os judeus eram desobrigados a servirem no exército de Roma. Então, os judeus não tinham a obrigação de servir no exército de Roma. Outra desobrigação, os judeus não trabalhavam nos sábados, e Nero sabia disso, e não obrigava os judeus a realizarem nenhum tipo de trabalho, fosse ele forçado ou não, nos sábados. Outro tipo de obrigação que os judeus também estavam desobrigados, diziam respeito às festas, aos rituais. Então, havia algumas regalias que os judeus gozavam, né, dessas regalias, que, consequentemente, também foram passadas para os cristãos, uma vez que os cristãos eles surgem como uma seita dentro do judaísmo. Então, os cristãos eles são um grupo dentro dos judeus, então eles também gozam desses mesmos favores. Só que o que acontece é que ele está dizendo assim, olha, para que vocês tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade, vocês devem orar também por esses reis, por esses governantes, é por eles que vocês têm que orar. Para que vocês têm que orar? Para que vocês continuem tendo essa vida. A gente vive num contexto religioso em que aqui no Brasil não tem ninguém sendo preso ainda por pregar o evangelho. Mas a gente não sabe se isso pode ser que tenha leis que criminalizem a pregação do evangelho daqui a um tempo. Eu não sei se vocês acompanham as notícias,
mas o pessoal que está mais envolvido com o seminário sabe um pouco melhor como que funciona a pregação do evangelho em outros contextos. Então, por exemplo, a gente tem aí algumas determinações que já tramitam aí no Senado, já tem características para virar lei, que não pode evangelização em presídio. Então, isso já existe. A gente tem, já está sendo discutido isso. A gente tem contextos aí em que a evangelização ela é restrita. A gente tem contextos aí ao redor do mundo que não pode pregar o evangelho e as pessoas elas são mortas por pregar o evangelho, por aí vai. Então, a gente tem que orar para pedir a Deus por essa paz que temos para poder pregar o evangelho. A gente não precisa se esconder. Aqui a igreja tem uma placa escrita igreja na porta. A gente está com a porta aberta, com o som ligado. Imagina se a gente tivesse que se reunir aqui clandestinamente, como se aqui fosse um lugar secreto. Eu vou contar uma história para vocês. Quando a gente começou na garagem ainda, apareceu uma oportunidade para a gente pregar o evangelho na rádio, né? Só que a gente era bem bobinho, a gente não sabia que a rádio era clandestina, né? E a gente ia para a rádio, eu, a pastora Meire e o Sidney, e a gente ia para a rádio, a gente chegava na rádio e entrava, saía, de hora em hora, alguém entrava naquela casa e ninguém sabia o que tinha lá. Era secreto, né? E a gente estava lá. Até que um dia, a pastora Meire não deve saber disso, você sabe não, né? Então vou contar. Até que um dia a pastora Meire achou por bem que era legal adesivar o carro dela com o horário e a sintonia da Rádio Pirata. E ela colocou lá o horário e a sintonia da Rádio Pirata. O vizinho que não sabia o que era lá denunciou. E a rádio acabou. A rádio acabou porque a pastora Meire adesivou o carro. Porque a gente não podia, aquilo não era permitido, né? Ela não sabia disso, está sabendo agora. E por quê? Imagina que se pregar o evangelho fosse crime. A gente precisaria criar meios para que a gente se tornasse um criminoso, né? Para que a gente pudesse pregar a Cristo. A Bíblia diz que a gente deve se submeter às autoridades até o ponto em que as autoridades não se contraponham à palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia está acima de toda e qualquer autoridade. Se nos é permitido pregar o Evangelho, andar com a Bíblia debaixo do braço, falar de Cristo, e isso não é considerado crime, glória a Deus. Porque no dia que isso for considerado crime, que nós sejamos criminosos. Houve um homem que eu ouso dizer que foi um dos homens mais importantes do nosso século. Para quem não conhece, pode pesquisar a vida dele, ele chama Missionário André, o contrabandista de Deus. Esse homem contrabandeou, ele faleceu, deve fazer um pouco mais de 4 ou 5 anos, faz pouco tempo que ele faleceu. Ele foi o homem que mais contrabandeou Bíblias no mundo, nos países que era proibido pregar o evangelho. O homem carregava o carro de Bíblia e ia pelos países levando e distribuindo Bíblia, contrabandeando. Era melhor ele ser pego com quilos de cocaína do que com um só exemplar da Bíblia. E mesmo assim ele nunca deixou de fazer o chamado de Deus, ainda que perante a sociedade isso fosse considerado um crime. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A gente vive num contexto em que a liberdade religiosa existe. A gente pode ir para as redes sociais e postar foto nossa com a Bíblia debaixo do braço, independente de qual seja a sua religião. Independente de qual seja a sua religião, não há nenhuma censura de que você não pode fazer isso. Postar. Agora a grande pergunta é o seguinte, que a gente se faz, e eu quero trazer essa pergunta para a reflexão de vocês. Olha a sua vida, o seu trabalho, as suas redes sociais, a sua vida privada, o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu Twitter, tudo que as pessoas veem de você, seja no trabalho, em qualquer outro lugar. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se
amanhã a autoridade governante da época disser que ser cristão é considerado crime, haveriam provas contra você? A Bíblia diz que Pedro, ele andava com Jesus, ele acordava e vivia com Jesus, e um dia ele resolveu se esconder. Jesus está prestes a ser crucificado, está carregando a sua cruz, está sendo crucificado, e haviam tantas coisas que denunciavam a Pedro, que todo mundo passava e falava assim, ele é um deles. Ele se veste como eles, ele fala como eles. Embora Pedro quisesse esconder que era um discípulo, era impossível Pedro esconder que ele andava com Cristo. E muita gente diz andar com Cristo, mas ninguém nota. As pessoas do seu trabalho veem que você é um cristão genuíno? As pessoas da sua escola, da sua faculdade, veem que você é um cristão genuíno? As pessoas que convivem com você veem que você é um cristão genuíno? Amanhã, se fosse crime ser cristão no Brasil, você seria condenado? Ou você passaria ileso? Será que há provas de que você é um cristão genuíno? E aí ele vai dizer, isso é bom, ou seja, orar pelos governantes, para que vocês tenham uma vida pacífica e tranquila, é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Então Paulo vai mencionar grupos ou classes de homens, no caso os reis, que ocupam posições elevadas no versículo 2. No versículo 7 ele vai falar dos gentios. E claramente ele está pensando nos governantes, nos súditos, nos gentios, nos judeus, e também está insistindo com Timóteo para providenciar que no culto público não se omita nenhum grupo. Porque quando a gente ora pelos nossos. A gente deixa de orar pelos nossos vizinhos. A gente deixa de orar pelos nossos governantes. A gente deixa de orar pelos as pessoas que exercem autoridade sobre nós. Ou seja, nenhum desses grupos pode ser omitido. Então, em outros termos, a expressão todos os homens, na forma que está sendo utilizada aqui, todos os homens, ele vai ter a expressão de sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social. E não todos os homens individualmente tomados um a um. Paulo está falando sobre todas as classes de pessoas, desde reis e governantes, a súditos, a judeus e gentios. Ou seja, incluíam todas as pessoas. E dentre todas as pessoas, Deus, ele salva pessoas indistintamente, dependendo da sua posição, da sua classe, da sua autoridade, da sua nacionalidade, da sua idade, da sua raça, da sua cor. Deus salva quem quer. Então a expressão em favor de todos os homens, o apóstolo vai prosseguir, vai dizendo, em favor de todos os reis, de todos quanto ocupam posições elevadas, e no versículo 7 vai falar dos gentios. E aí ele vai falar no versículo 6, essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Ou seja, qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é orar. Orar como? Orar de todas as formas possíveis. Nós devemos suplicar quando for necessário suplicar. Nós devemos orar constantemente em todos os momentos. Nós devemos interceder pela vida das outras pessoas. Nós devemos agradecer pela vida das pessoas. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós devemos orar pelas pessoas que exercem posição de autoridade sobre nós. Nós devemos orar pela salvação de todas as pessoas que nós conhecemos. Nós devemos orar pela salvação das pessoas que estão acima, das pessoas que estão abaixo, das pessoas que nós gostamos, das pessoas que nós não gostamos. É muito fácil hoje dizer assim, eu não gosto do Lula. E isso não é uma hipótese, tá? Eu realmente não gosto do Lula, mas eu tenho que orar por ele. Mas imagina o que era gostar de Nero. Você acha que alguém gostava de Nero? Acho que nem a mãe do Nero gostava dele.
Não faz sentido. O Nero foi Nero ele é conhecido como um tipo de anticristo. Nero era tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que era o imperador que mandou matar milhares e milhares e milhares de cristãos. Tem trechos da história que dizem que o sangue dos mártires batia nos calcanhares. Eram poças de sangue. Não é isso, André? Na cidade. Tamanha era a crueldade de Nero. E Paulo está dizendo, ore por todos os governantes. Porque até o fato de nós podermos pregar em paz, viver uma vida digna, é um ato da graça de Deus, que é concedido pelos governantes. Os governantes governam o povo. A oração dos santos governam a ação dos governantes. Vocês conseguem entender isso? Os governantes governam o povo. A oração da igreja governam as ações dos governantes. Então, a mão que move os governantes é a mão de Deus. Se há perseguição, é porque Deus permitiu a perseguição. Se há paz, é porque Deus permitiu a paz. Os governantes, a Bíblia diz assim que Faraó, ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Nabucodonosor, um instrumento nas mãos de Deus. Ciro, um instrumento nas mãos de Deus. Para abençoar ou para castigar o povo. Quando nós estamos debaixo de um governo ímpio, corrupto, é o juízo de Deus sobre a nossa vida. É o juízo de Deus sobre a igreja. É o juízo de Deus sobre o povo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, se arrepender, clamar a Deus para que Deus mude essa situação. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Só Ele. Nem quem tem o telefone do Lula, nem quem fala com o Lula pode mudar o Lula. Nem quem fala com o Alexandre de Moraes pode mudar o Alexandre de Moraes ou o Rodrigo Pacheco ou qualquer outro governante que não seja o próprio Deus. Então nós devemos orar, sabendo que Deus pode salvar todas as pessoas. Já pensou chegar no céu e o Lula está lá? Eu acho difícil, mas não é impossível. Deus sabe. Deus sabe. E aí, às vezes, o governante que você espera não está. Eu vim aqui para encontrar com o Bolsonaro. Está o Lula. A gente não sabe. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Ele salva quem quer. Deus que salva. Então, o que a gente tem que fazer? Orar por todos os governantes. Orar por todas as pessoas. Orar por aqueles que exercem posição de autoridade sobre nós e aqueles que estão abaixo de nós. Entender que a súplica é diferente da oração, que é diferente da ação de graça, que é diferente da intercessão. Amém? Amém? Quero convidar a pastora Meire a orar por nós, interceder, suplicar, agradecer, ação de graça.